Boa tarde a todos, meu nome é Matheus e hoje eu irei apresentar então um trabalho intitulado Análise de desempenho energético em usinas fotovoltaicas de solo e telhado com distintos fatores de dimensionamento de inversor, sob orientação do professor Dr. Juliano Arno Sampinelli, e também gostaria de agradecer a presença da banca, a engenheira doutora Letícia e o professor Dr. Leonardo. Então, o trabalho foi dividido aqui em 5 grupos principais. Vou começar fazendo uma introdução do tema. Dentro da revisão bibliográfica, foi dividido em referencial teórico e estado da arte. Materiais e métodos, então, eu vou falar um pouco das usinas fotovoltaicas, dos softwares de simulação e dimensionamento utilizados e dos indicadores de desempenho e eficiência. Em resultados de discussão, eu vou falar um pouco do potencial solar, dessas duas usinas do estudo, a geração de energia elétrica e falar dos 4 indicadores de desempenho e eficiência utilizados neste trabalho. E, por fim, as considerações finais. Então, dados da Agência Internacional de Energia de 2019 mostram que a geração de energia elétrica mundial foi de 25.721 terawatt-horas, sendo que a principal fonte geradora foi o carvão mineral, com 38%. Já as energias renováveis ocupam uma parcela de 1/4 da matriz energética mundial, vamos dizer assim, com 25%. A matriz energética brasileira tem um cenário um pouco diferente assim da matriz energética mundial. Em energias renováveis, então, nós temos aqui 84,8%, sendo que as hidrelétricas ocupam 65,2% desse montante. Dados da Absolar de julho de 2021 mostraram que a potência instalada de energia solar fotovoltaica foi de 9.638 megawatts e já ocupa uma parcela de 1,7% da matriz energética nacional. Bom, a relevância dessa temática, justamente pela expansão da energia solar fotovoltaica, tem grande interesse devido à diversificação das fontes e também pelo controle hídrico do favor do controle hídrico dos reservatórios. Com isso, a gente também consegue ter um planejamento e otimização dos novos investimentos do setor elétrico, tanto em geração quanto em distribuição e transmissão. As usinas fotovoltaicas podem ser caracterizadas principalmente pelas suas formas de instalação, que as mais usuais são em cima do telhado e sobre estrutura de sustentação de solo, ou também pelas análises de índices técnicos, como os indicadores de desempenho, que é o foco desse TCC. Com isso, então, o objetivo do estudo foi analisar o desempenho energético de 2 sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, com distintos fatores de dimensionamento de inversor, localizados no extremo sul catarinense, sendo um instalado sobre o telhado e outro em estrutura de sustentação de solo. A usina de telhado fica na cidade de Turvo, em Santa Catarina, e a estrutura de sustentação de solo fica em Araranguá, Santa Catarina. Além disso, também é esperado que essa análise contribua para um comparativo das particularidades de cada tipo de instalação, utilizando ferramentas de simulação e a base de dados de monitoramento do ano de 2020. Só ajeitando o escopo aqui, a revisão bibliográfica então foi dividida em referencial teórico e estado da arte, e dentro de referencial teórico então vou falar sobre a energia solar fotovoltaica, a geração centralizada e a geração distribuída, e dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, a energia solar fotovoltaica teve o seu princípio em 1839, com a descoberta de Alexandre Edmund Becquerel, com a observação do surgimento de uma diferença de potencial nos terminais de uma célula eletroquímica quando era exposta à luz. Já a produção industrial se deu em 1956, por essa época, com o aparecimento de pesquisas e estudos aliado ao advento da eletrônica e dos semicondutores. As células fotovoltaicas são compostas de semicondutores, principalmente o silício, que é mais utilizado para esse fim, que é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. E também são divididas, podemos dizer assim, devido às suas tecnologias cristalinas, que é o método utilizado na fundição de cristais, que elas podem ser tanto policristalinas ou multicristalinas, como monocristalinas. Essa célula fotovoltaica, então, capta a radiação solar direto para produzir corrente elétrica, ao contrário da energia solar térmica, por exemplo. E essa corrente elétrica é armazenada em baterias ou utilizada diretamente em sistemas conectados à rede.
A geração centralizada, então, ela recebe essa potência das subestações e distribui isso entre os consumidores. Com isso, então, a gente tem um fluxo de potência migrando dos níveis de tensão mais alto para os mais baixos. Então, nós temos o sentido unidirecional, que caracteriza essa geração como elemento que não vai interagir com o centro com a rede de distribuição de energia. Já a geração distribuída, a energia ocorre diretamente no ponto de consumo. E a rede de distribuição passa a interagir com a rede de distribuição, com a rede de geração, podendo funcionar em qualquer sentido, que vai depender dessa relação de consumo instantâneo ou geração local, que vai dar alteração no sentido desse fluxo de potência. Entre vantagens e desvantagens de cada método de geração, por exemplo, nós podemos dizer que as duas têm trocas de benefícios. Entre a geração centralizada é interessante e necessária para cobrir desligamentos emergenciais ou programados, e a geração distribuída é muito interessante para diminuir as perdas de transmissão de energia, bem como na redução dos investimentos na ampliação dessas linhas. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede representam uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte no qual ele está instalado. São caracterizados por normalmente não possuir dispositivos de armazenamento de energia, ou seja, eles são dependentes de uma linha de distribuição. E esse excedente de energia produzida pelos sistemas vão ser injetados na rede elétrica posteriormente. Essencialmente, um sistema fotovoltaico conectado à rede ele é composto por módulos fotovoltaicos, que geram energia em corrente contínua, um inversor solar, que transforma essa energia em corrente contínua em corrente alternada, e depois realiza essa transferência de energia gerada para a rede elétrica. O estado da arte, então, de temas relacionados a esse trabalho, nós temos que Antonioli, em 2015, avaliou o desempenho de 10 sistemas fotovoltaicos conectados à rede e comparou o desempenho real com o estimado por simulação computacional, em função dos valores de radiação solar medidos e de alguns bancos de dados existentes. Machado, em 2009, realizou uma análise temporal e espacial de 5 sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, também localizados no extremo sul catarinense, a partir da determinação de indicadores de desempenho. Prudence, em 2020, analisou a influência da temperatura operacional de inversor no desempenho energético de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída com distintos fatores de dimensionamento. E Croce, em 2021, analisou os indicadores de desempenho e de qualidade de energia de sistemas fotovoltaicos com distintos fatores de dimensionamento de inversor e com diferentes orientações azimutais. Os materiais e métodos, então, foram divididos em usinas fotovoltaicas, software de simulação e dimensionamento, que foram utilizados nesse estudo, e indicadores de desempenho e eficiência, que, como eu já tinha citado, vão ser 4. Entre eles vai ser, então, o fator de dimensionamento de inversor, que seria o FDI, a produtividade, representado pela letra Y, temperatura dos inversores e eficiência dos inversores. Então, nós temos aqui as 2 usinas fotovoltaicas do estudo. A gente pode ver, então, que o arranjo fotovoltaico é composto de módulos de mesmo fabricante, porém de potências diferentes. A usina de telhado tem módulos de 355 watt-pico, policristalina, e a usina de solo tem módulos de 370 watt-pico, monocristalina. A quantidade de módulos, então, na usina de telhado é 160 contra 1.512 da usina de solo, e dá uma diferença razoável aí na potência instalada, que da usina de telhado é 56,8 kW-pico e da usina de solo é 559,44 kW-pico. Já o inversor utilizado em ambas as usinas são o mesmo, da mesma marca e do mesmo modelo, da mesma potência. Só que enquanto uma usina, que no caso é de telhado, utiliza 1, a usina de solo utiliza 7, somando então uma potência total de 60 kW para a usina de telhado e 420 kW para a usina de solo. Essa, então, a gente pode ver que a usina de telhado possui uma potência de inversor maior que o arranjo fotovoltaico, o que vai nos gerar um FDI de 1,06. E já a usina de solo tem uma relação contrária. Ela possui mais arranjo fotovoltaico do que inversor, o que vai nos gerar um FDI de 0,75 para esse caso. Os ângulos aqui de inclinação e azimuth das 2 usinas são bem próximas. Enquanto a inclinação da usina de telhado é 15 graus, os módulos fotovoltaicos é 15 graus, a usina de solo tem inclinação dos módulos de 20 graus. E já os ângulos de azimuth, a gente tem que a usina de telhado está a 40 graus leste,
enquanto a usina de solo está totalmente para o norte, 0 graus. Os softwares de simulação e dimensionamento, então, utilizados nesse estudo, um deles foi o SAM, do Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos, que é um modelo de performance e financeiro, projetado para facilitar as tomadas de decisão das pessoas envolvidas na indústria da energia renovável. Conta com acervo de dados climáticos e desempenho de diversas cidades ao redor do mundo. E o usuário tem total controle sobre as variáveis de entrada, podendo ser modificada e ajustada de acordo com as restrições de cada projeto, como foi utilizado para esse estudo aqui. Também foi utilizado o PV-Sol, que é uma ferramenta de simulação de sistemas fotovoltaicos, desenvolvido pela empresa alemã Valentin Software. Também conta com banco de dados meteorológicos, com registros de temperatura média, umidade relativa, radiação global horizontal e velocidade do vento, e a partir dela é capaz de estimar, então, a geração de energia elétrica dos sistemas fotovoltaicos. Também foi utilizado o Radiasol 2, do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi realizado, então, que com ele é possível realizar a estimativa do potencial solar de acordo com o desvio azimutal e a inclinação do módulo fotovoltaico. Essa é uma ferramenta amplamente utilizada para a estimativa da irradiação solar no local em que se deseja instalar os sistemas fotovoltaicos. Falando então agora dos indicadores de desempenho, começar a falar sobre o fator de dimensionamento do inversor. Então esse indicador pode ser definido como sendo a relação entre a potência nominal do inversor e a potência nominal do gerador fotovoltaico, como já foi exemplificado no exemplo das características das usinas fotovoltaicas. Então nós temos que é a potência nominal em corrente alternada do inversor dividido pela corrente de pico do módulo fotovoltaico. Então esse dimensionamento vai permitir uma maior eficiência a utilizar o máximo da sua capacidade instalada. E quando o valor é muito baixo, o inversor pode apresentar cortes de potências, ocasionando redução da energia gerada, como a gente vai ver que ocorreu para o sistema de solo. Continuando aqui os indicadores de desempenho e eficiência, nós temos a produtividade, que foi obtida a partir da razão entre a energia elétrica convertida pela usina fotovoltaica, em kWh, pela potência nominal em kWp. A produtividade ela pode ser possível obter para diferentes bases temporais. Nesse caso, foi utilizada a base mensal para acompanhar os dados de geração. E esse indicador tem como objetivo comparar o desempenho das usinas fotovoltaicas que operam em diferentes localidades e configurações, que vai ser de grande valia para esse estudo, visto que nós temos usinas em diferentes locais. E também vai ser muito interessante porque a gente vai conseguir normalizar as usinas a partir da produtividade. Bom, a temperatura dos inversores, então, todo mundo sabe que os equipamentos eletrônicos de potência têm a sua vida útil e a confiabilidade diretamente afetados pela sua temperatura de operação, e o aumento da temperatura no inversor faz com que ocorra uma aceleração dos mecanismos de falha por degradação química dos componentes. Esse superaquecimento dos inversores ocorre devido à insuficiência de dissipação térmica do arrefecimento e pode ter diversas causas, tanto internas quanto externas. Como fator interno, a gente pode exemplificar a potência nominal e projeto inadequado térmico da usina, enquanto fatores externos, o acúmulo de podos dissipadores de calor. Então, a partir desses argumentos, a gente nota a importância de monitorar e realizar análise da temperatura dos inversores, como forma de indicador do correto funcionamento dos sistemas fotovoltaicos. Falando um pouco das eficiências dos inversores, segundo a especificação técnica 618/36, a eficiência de conversão CCCA do inversor é definida como a razão entre a energia elétrica na saída do inversor e a energia na entrada do inversor, sobre a seguinte forma. Ruther, em 2004, mostrou que diferenças de 1% na eficiência do inversor podem resultar até em 10% de energia perdida ao longo do ano. Visto isso, a eficiência de conversão CCCA do inversor é um dos fatores mais importantes a serem observados, pois ela permite visualizar o que se encontra a faixa de operação do inversor, na qual ela trabalha com melhor desempenho. Resultados de discussão. O resultado de discussão vai ser dividido, então, em potencial solar,
geração de energia elétrica e indicador de desempenho e eficiência, onde eu vou falar um pouco dos fatores de dimensionamento de inversor, que é o foco desse estudo, a produtividade, a temperatura dos inversores, a eficiência dos inversores e a relação de potência CC e tensão CC. O potencial solar, então, nós temos aqui a irradiação média diária mensal no plano inclinado, simulado para as coordenadas das usinas. A gente pode observar que elas têm um comportamento muito parecido ao longo do ano, visto as suas proximidades geográficas. E a gente pode ver também que à medida que se aproxima da menor irradiância solar ao longo do ano, à medida que se aproxima do inverno, a variação percentual também aumenta. A geração de energia elétrica, no ano de 2020, também das duas usinas, foi obtida a partir da base de monitoramento do banco de dados das usinas. E aqui a gente verifica que o comportamento da geração de energia elétrica ao longo do ano é muito semelhante nas usinas fotovoltaicas. Isso as suas proximidades geográficas e de ângulos de inclinação e de azimuth. Nós temos aqui, então, na usina de telhado, o mês de junho como de menor geração em ambas as usinas, e na usina de telhado nós temos o mês de março como de maior geração também em ambas as usinas. Também foi realizada a geração de energia elétrica e simulado real com simulado, a partir do software já comentado do SAN e do PV-Sol. Então, na usina de telhado, a gente pode observar que o SAN ficou 7,65% acima da média mensal da geração real, e enquanto a simulação obtida pelo PV-Sol teve uma variação de somente 0,18%. Já na usina de solo, o SAN ficou 3,95% abaixo da geração média mensal real, e o simulado com PV-Sol teve uma diferença de 9,82%. Como a gente verifica aqui, então, a gente observa que as simulações da usina de telhado sobreestimaram a geração real, enquanto na usina de solo as simulações subdimensionaram a geração mensal encontrada em 2020. Já o fator de dimensionamento do inversor, como já foi falado, então, nós tivemos na usina fotovoltaica de telhado 1,06 de FDI e na usina de solo 0,75 de FDI. Com isso, então, a gente verifica que as usinas apresentam configurações distintas, enquanto a usina fotovoltaica de telhado apresenta um arranjo fotovoltaico subdimensionado em relação ao inversor, a usina fotovoltaica de solo está sobredimensionada. Ou seja, a saída do inversor corresponde a 75% dos módulos fotovoltaicos, nesse caso. Bom, a produtividade das usinas, então, a gente observa que a usina de solo foi mais produtiva que a usina de telhado em todos os meses do ano, sendo que as maiores variações percentuais entre as usinas foram de maio a agosto, com destaque para as variações de radiação solar entre as usinas fotovoltaicas não foram consideradas. Aqui também foi utilizado as produtividades mínimas e máximas lá em base mensal e aqui em diária mensal. Eu peguei os dados da produtividade e os dados dos mínimos possíveis eu coloquei aqui e separei dos máximos. Então, a produtividade diária mensal mínima ocorreu em junho, na usina fotovoltaica de telhado, com valor de 0,16 kWh por kWp, e em outubro na usina de solo, com 0,17 kWh por kWp. Enquanto as máximas diárias mensais ocorreram em janeiro, na usina de telhado, chegando a 6,85 kWh por kWp, em janeiro na usina de solo, com produtividade de 6,82 kWh por kWp. Bom, a temperatura dos inversores aqui, esse indicador de desempenho foi comparado então a usina de telhado com a usina de solo, só que a usina de solo possui 7 inversores, por isso que a gente vê que o range de temperatura é muito maior na usina de solo. A gente vê que as máximas da usina de telhado ficam na faixa dos entre 50% e 55% ao longo do ano, e a usina de solo já apresenta aí praticamente ao longo do ano na faixa dos 60 graus. Agora, das máximas temperaturas dos inversores. Então, essas máximas de telhado praticamente não flutuam ao longo do ano, como já foram comentados,
e apresentaram uma média de 50,62%, com desvio padrão de 1,11. Em contrapartida a isso, o inversor D, da usina fotovoltaica de solo, teve uma média de 59 graus, com desvio padrão de 2,85%. A eficiência dos inversores, também ao longo do ano de 2020, a gente pode ver aqui que, pelo gráfico, parece que estão bem dispersos, mas a questão é que a escala do gráfico está bem aproximada. E a gente tem aí que a proximidade é praticamente igual aqui, só que a gente tem a variação de 0,97 até 0,98. E a gente pode ver que na maior parte do ano, a usina de telhado apresenta maiores eficiências, salvo o mês de fevereiro que ficou abaixo. E esse comportamento, então, pode ser uma consequência do FDI das usinas, pois como a usina de Stolz está sobredimensionada, o inversor trabalha em temperaturas mais altas e, consequentemente, irá diminuir a sua eficiência. Agora, foi realizado o comportamento da potência e tensão CC ao longo das usinas, a partir da base de monitoramento das usinas também, para verificar como ela se comporta aí ao longo dos dias. Nesse caso, então, foi selecionado duas datas em comum, tanto no verão quanto para o inverno, e aqui a gente vê o resultado demonstrativo para o verão. Na figura da esquerda, aqui a gente vê que a usina de telhado demonstra um gráfico padrão solar, como deveria ser sempre, praticamente uma curva gaussiana na geração, representando um dia ensolarado, mas já a figura da direita já apresenta um corte limitador de potência, que a gente pode ver ali que ocorre entre as 10h45 e as 2h15 da tarde. Nesse contexto, a gente pode dizer que trata do sobredimensionamento da relação CC-CA, da corrente de pico do arranjo fotovoltaico sobre a potência nominal do inversor, como a gente já confirmou pelo valor do FD encontrado para essa usina. Aqui no inverno, então, nós temos um comportamento parecido também na usina de telhado, praticamente a curva gaussiana, só que ali por volta das 9 horas ocorre vamos dizer, uma lâmina, um corte na potência ali, que provavelmente é alguma nuvem, alguma nebulosidade local instantânea. Já na usina de telhado, a gente vê que, além do corte limitador de potência, que já foi representado anteriormente no verão, ela ainda ocorre diversos feixes ao longo do dia. E esse evento pode ser explicado porque os inversores dessa usina estão operando, na maior parte do tempo, acima da tensão do ponto de máxima potência. E o seu sistema de segurança interno pode forçar o desligamento quando forem atingidas as temperaturas críticas, protegendo os componentes internos contra os danos. Algumas considerações finais, então, sobre o estudo. Verificamos, então, que o comportamento da geração de energia ao longo do ano foi muito semelhante nas usinas, visto as suas proximidades geográficas e de inclinação e azimuth. Na usina fotovoltaica de telhado, as simulações sobreestimaram a geração real, enquanto na usina de solo, as simulações subdimensionaram a média mensal encontrada em 2020. Em relação ao FDI, a usina de telhado teve seu arranjo fotovoltaico subdimensionado em relação ao inversor, e a usina de solo está sobredimensionada. A usina de solo foi mais produtiva que a usina de telhado em todos os meses do ano. As máximas temperaturas da usina de telhado foram entre 50 e 55 graus, enquanto as máximas da usina de solo se aproximaram dos 60 graus a maior parte do ano. As eficiências dos inversores calculadas foram muito próximas, porém a usina de telhado apresentou a maior eficiência ao longo do ano, salvo o mês de fevereiro. Esse comportamento pode ser uma consequência do FDI das usinas, pois na usina de solo existe um sobredimensionamento em relação à potência de pico do arranjo fotovoltaico, sobre a potência nominal do inversor, fazendo com que o inversor trabalhe em temperaturas mais altas e, consequentemente, diminua sua eficiência e sua vida útil. Esse comportamento também pode ser explicado a partir dos eventos de clipping, que foram demonstrados nos cortes na análise anterior, sobre a potência e a tensão do módulo fotovoltaico, pois a tensão de entrada CC se torna maior que a potência CA do inversor, e ocorre uma limitação da potência da saída. Aqui são as referências, então, utilizadas no estudo. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida aí no decorrer do trabalho. Obrigado.